as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Foi se aventurar por terras desconhecidas, sem um mapa tiracolo e nem os conhecimentos adequados para sobreviver em tão inóspita região. Tentou atravessar para o outro lado quando ficou preso. O terror gelava suas veias enquanto seus pés afundavam na areia movediça. A cada movimento, ele se afundava mais, a areia úmida e fria sugando-o para baixo. Pablo tentava se mover, mas era inútil. A areia o prendia como um abraço mortal, um convite à morte. Ele estava tenso e precisava relaxar. De repente, um rugido ecoou pelas dunas, mudando a direção do ar e trazendo um elemento de temor ao lugar em que ele estava. Pablo ergueu os olhos e viu uma criatura monstruosa se aproximando, abrindo suas mandíbulas cheias de dentes afiados. Pablo então fechou os olhos, aguardando o seu fim, o seu triste fim. Mas nesse momento ele se lembrou de algo que seu avô lhe dissera quando ainda criança. Na areia movediça, não lute, apenas relaxe e deixe o seu corpo flutuar. Ele fez o que o seu avô lhe ensinara. Parou de se debater e se concentrou em relaxar o corpo. Pensou em coisas calmas, em algumas aulas de yoga que havia feito alguns anos antes. De repente, a areia parou de afundá-lo e ele começou a flutuar, subindo lentamente para a superfície. A criatura rugiu de frustração, sabendo que a sua comida estava escapando pelas suas garras. Pablo já estava livre. Então ele correu. O terror ainda estava fresco em sua mente. Ele nunca mais voltaria àquele lugar sem a supervisão adequada. O mais moderno parque de diversões do mundo havia sido inaugurado. Ele prometia o que existia de mais inovador no mundo, atrações que encantariam todos os tipos de pessoas, dos mais novos aos mais velhos, com bastante luxo, conforto e preços acessíveis. Nesse novo parque de diversão tecnológico, não eram necessários funcionários para colocar os brinquedos para funcionar. Uma inteligência artificial se encarregava disso. Na famosa roda gigante, ela inclusive fechava o cinto e só dava partida com a certeza da segurança. A bilheteria também era feita por um robô de inteligência artificial, que recebia o seu dinheiro e liberava o seu acesso. Até os vendedores de pipoca e doce eram robôs de inteligência. Naquele parque, os humanos eram só os clientes. Então, logo na inauguração, a roda gigante, ela girou, mas algo deu errado no computador central do parque. Um ataque hacker. Alguém tinha violado o sistema. Todos os aparatos de segurança foram desligados. E a roda girou e girou cada vez mais rápido. As pessoas estavam em pânico, gritando desesperadas. As pessoas gritaram por ajuda, mas elas não tinham ajuda. Os robôs estavam desligados, mas também nada saberiam fazer. Não tinham um código para esse tipo de emergência, que na verdade não deveria existir. A estrutura da roda gigante não aguentou a carga e cedeu, jogando as pessoas para o ar, causando uma enorme tragédia. O hacker nunca fora descoberto. Um grupo de jovens rebeldes, que se dizem anarquistas, estão sentados na praça, curtindo um refrigerante de uma marca local. Eles diziam que não gostam de dar dinheiro para marcas capitalistas que monopolizam e mandam no mundo, sugando a vida e alma das pessoas mais pobres. Mas é estranho pensar que aqueles jovens sentados no banco da praça estão bebendo desse refrigerante. É que, na verdade, ninguém ficou sabendo do ocorrido, nem os funcionários da fábrica. Foi algo bastante surreal. Jair,
fiel encarregado estava dormindo na fábrica. Ele ficava lá até bem tarde. Estava separado da esposa. Depois de uma noite de bebedeira, sua mulher, cansada disso, o expulsou de casa. Em uma noite qualquer, ele começou a receber visitas de espíritos variados, mas ele sempre ignorava. Bebia um pouco de cachaça antes de dormir, mas era responsável. Só bebia após largar o seu turno de trabalho. Um dia, Jair recebeu a visita de um espírito de uma bela mulher, muito sensual. Esse espírito maligno o hipnotizou, o levando até o alto de uma plataforma e, com um baita susto, fez o homem cair em um tonel cheio de ácido. O seu crânio derretendo, subiu à superfície por uma fração de segundos, antes de descer e ficar no fundo do tonel. Não vão achar o seu corpo tão cedo. Olha lá, um daqueles jovens, ele está arrotando um refrigerante de cola, talvez em homenagem ao morto. Estava atrasado para sua aula de reforço de química na faculdade. Antes de sair, pegou os seus velhos fones de ouvido em cima da mesa de cabeceira e colocou para tocar a sua playlist favorita. Era uma boa caminhada até a escola, e nada melhor do que fazê-lo ouvindo uma boa música. No meio da rua, um dos lados do fone parou de funcionar. Jeromel batia com a mão no lado esquerdo do fone. Ele havia parado de funcionar, como sempre. Esses fones que ele comprava pareciam descartáveis. Funcionava por poucos dias e depois já era. Ele jogou fora na primeira lata de lixo que encontrou, chamando de porcaria. Andando na rua, em um canto perto de uma árvore, ele viu algo que custou acreditar. Era um fone de ouvido de última geração que estava ali caído. Parecia até mentira sua sorte. Ele estava em perfeito estado. Olhou para ambos os lados, ninguém por perto. Ele rapidamente o pegou no chão. Não queria dar margem para o azar do verdadeiro dono aparecer. Logo após colocar o fone nos ouvidos, a sua música foi substituída por uma sinfonia sinistra. Jeromel tentou desligar a música. Aquilo o estava incomodando, mas não obteve sucesso. Mesmo com o programa fechado, ela continuava tocando aquela música amedrontadora. Quando Jeromel tentou arrancar os fones, eles resistiram e fincaram firmes na sua carne, o machucando. A música percorria os labirintos do corpo até o seu cérebro, o fazendo enxergar o medo absoluto e situações perturbadoras. Um avião tinha caído cheio de crianças que voltavam de uma excursão do colégio. O avião tinha perdido contato com a torre de transmissão, pouco antes de uma pane elétrica fazer os motores pararem de funcionar. O piloto tentou uma manobra arriscada e conseguiu pousar o avião em uma mata densa. O piloto, copiloto e algumas crianças morreram. Porém, as que haviam sobrevivido tentavam sobreviver até que algum tipo de resgate chegasse. A vida no começo era muito difícil. Os alimentos eram escassos e as crianças passavam muito mal, bebendo daquela água suja. Mas as crianças, elas eram resilientes e seguiam em frente, até que misteriosamente, um dia, uma a uma elas começaram a desaparecer, sem deixar qualquer vestígio. Anthony, então, o líder das crianças sobreviventes, em uma decisão unânime, decidiu sair para explorar a floresta e encontrar respostas. Ele descobriu uma clareira e no seu centro uma estátua coberta de moscas o encarava. Naquele exato momento, parecia que essa estátua sussurrou em seus ouvidos: "Ofereço uma alma em troca de paz." Aterrorizado e com muito medo, Anthony fugiu, mas as moscas o seguiram. À noite, ele ouve zumbidos ao redor de sua cama improvisada.
Ele não contou para ninguém o que viu, mas agora sabe que essa entidade maligna está o caçando e talvez ele seja o próximo a sumir. O Senhor das Moscas está vivo. Ele comanda toda a ilha e ele é real. Ela bebia com umas amigas perto de casa, em uma badalada lanchonete, quando escutou uma freada muito forte de carro, um grito e pedidos de socorro. Quando elas correram para olhar, era o irmão da Megan, que estava caído e com uma enorme ferida na cabeça. Megan se desesperou e suas amigas ligaram para a ambulância. O motorista estava visivelmente bêbado e transtornado. Ele entrou no carro e fugiu para longe. Enquanto esperavam um resgate, o seu irmão deu um último suspiro e sussurrou a palavra vingança antes de morrer em seus braços. Megan, que era uma jovem talentosa escritora, aspirante a best-seller, começa a experimentar episódios de psicose logo após a morte trágica do seu irmão mais novo. Um certo dia, ela despertou depois de ter pesadelos terríveis, aonde ela é assombrada por visões dele clamando por vingança. Seu irmão aparecia ao lado de uma poderosa entidade e ordenava que ela se vingasse. Desesperada, ela busca ajuda com uma psicóloga, mas passado vários dias as visões persistem. Conforme a tênue linha entre a realidade e ilusão se desfaz, ela é consumida pelo medo. Cada vez mais assustada, ela dá voz ao irmão e começa a investigar a sua família, que nada tem a ver com o atropelamento. Ela acaba desvairada, achando que seus pais eram os verdadeiros culpados. Confrontando os fantasmas do passado, ela mergulha no abismo da loucura. A fazem acreditar que o horror reside dentro dela, até enlouquecer de vez e tentar esfaquear o seu pai. Agora, ela está sendo tratada em uma clínica, e a sua vez de morrer parece bem próxima, no seu imaginário. Bento se lembra da primeira vez em que teve paralisia do sono. O desespero havia sido muito grande. Assim que ele conseguiu finalmente se libertar, foi contar para os seus pais, que também não entendiam do assunto. A paralisia ocorreu em outras noites, até que os pais do jovem o levaram em um médico, que explicou os problemas, dizendo que era uma coisa ruim, mas era até normal. O jovem teria que aprender a conviver com aquilo. Anos mais tarde, e já acostumado, todas as manhãs Bento acordava e enfrentava a dolorosa paralisia do sono. Ele já conhecia todos os demônios que apareciam. Quais as frases que eles sussurravam para ele? Eram sempre coisas macabras e medonhas. Os demônios ardilosos colocavam imagens que causavam pânico, mas Bento nem ligava mais. No começo, ele ficava com medo. Agora, já estava acostumado. Quando a paralisia passava, ele levantava, escovava os dentes e fazia o seu café da manhã. Uma vida normal como de qualquer outra pessoa. Naquela tarde, ele viu o cartaz de que um homem dizia que poderia acabar com a paralisia do sono. Ele decidiu então fazer uma visita. Na casa do homem, que lhe cobrou todas as suas economias, um ritual estranho havia sido feito. O homem então disse que Bento agora estaria livre dos demônios para sempre, que assim que ele abrisse os olhos, não sofreria mais com a paralisia do sono. Bento não acreditava muito nisso, mas não custava nada tentar. Quando Bento dormiu, aquela noite seria diferente.
um demônio muito bem vestido apareceu. Esse, Bento não conhecia. O demônio com fala mansa não ameaçou o jovem. Apenas o retirou da cama, o levantando a 2 metros de altura, e o jogou, para o seu desespero, da janela do 20º andar do prédio em que Bento morava. Naquela cidade, eles valorizavam muito as datas especiais. E sempre o mesmo grupo se reunia para montar e organizar as festividades. Naquela data, eles se reuniram para a celebração da Páscoa. Durante a festa, 2 moradores que estavam alheios à comemoração acampavam. Eles acabaram encontrando uma estátua antiga de Judas escondida na floresta. Intrigados com o achado, decidiram levá-la para a igreja local em forma de doação. Na verdade, era mais um pedido de desculpas por terem faltado à celebração. O coração pesava como se eles tivessem feito uma coisa muito errada. O padre local considerou o presente de uma beleza magnífica e o usou como uma peça de arte. No entanto, desde então, eventos estranhos começaram a assombrar a cidade, como se a estátua tivesse trago energias ruins para o local. À noite, quando os moradores iam dormir, pesadelos e visões de traição consumiam a todos naquela cidade. Uma por uma, as pessoas começaram a desaparecer, como se a sombra de Judas se abatesse sobre elas. As pessoas começaram a colocar a culpa na estátua. O padre tentava protegê-la a qualquer custo e dizia que o pecado estava nas pessoas, não na estátua. Mas um dia, quando ninguém imaginava, ela desapareceu misteriosamente e a verdade veio à tona. Judas estava entre eles e a traição era real. Rapidamente as brigas e guerras levaram a cidade às ruínas, lembrando-se da traição que trouxe o horror. Estava escuro naquele lugar. O vento gelado soprava de um local desconhecido. As pessoas estavam com o rosto abaixado, pensando no que estavam prestes a fazer. Sabiam que era um caminho sem volta. Tudo estava muito silencioso, até que um barulho vindo de longe anunciava que algo grandioso estava chegando. Tocando uma trombeta que mais parecia uma convocação para a luta entre o bem e o mal. Era uma noite sombria e um trem desconhecido surgiu na estação. Pelo submundo, ele era chamado de o trem para o inferno. Sem destino visível, apenas os corajosos embarcaram. O trem envolto em sombras, pedaços de corpos humanos e banhado em sangue. Ele atravessava paisagens distorcidas e assustadoras, assombrando com visões de pessoas torturadas e em desespero eterno. À medida que avançavam, os passageiros sentiam o ar rarefeito e o calor sufocante. As janelas revelavam visões horríveis, almas atormentadas e demônios espreitando nas sombras. O silêncio reinava pelos corredores de pessoas cabisbaixas e desanimadas. Faltava uma centelha para animar. Enquanto isso, o trem seguia o seu caminho inexoravelmente para o abismo. A verdade sobre o destino final permanecia um mistério. Mas os passageiros sabiam que estavam em uma viagem sem retorno, rumo ao coração das trevas. E ninguém se importava com isso. Pensando em pedir a sua namorada em casamento, o homem a chamou para fazer uma trilha. Fazia tempo que eles não subiam uma. A moça animada logo aceitou o convite, sem ter ideia do pedido que ocorreria. Durante a subida da trilha, a moça escutou uma voz misteriosa, assustadora, vinda de longe.
Ela se espantou e disse ao namorado que era para eles irem embora dali, e ela estava sentindo uma sensação terrível. O jovem, com a aliança balançando no seu bolso, fez pouco caso. Disse que a trilha era super famosa, não tinha nada demais. Dezenas de pessoas passavam por ali todos os dias. Além do mais, ele instigou a sua curiosidade, dizendo algo muito importante. Esperava a jovem no final da trilha. Mas uma figura macabra, esquisita, com olhos esbugalhados, surgiu de trás de uma árvore e ficou observando o casal. Quando a jovem olhou, ela deu um grito de pavor, dizendo que tinha um maníaco segurando um machado. O namorado, sem entender nada, se virou e não viu nada. Então ele a questionou: "Você está louca? As pessoas assinam um livro antes de subir. Não deixariam um maluco com o machado entrar no pa..." Antes que ele pudesse terminar a frase, o machado desceu com violência e rachou a sua cabeça, o matando na hora. O maníaco então ficou olhando e rindo para a jovem, que estava em estado de choque, sem saber que ela nunca seria pedida em casamento. Tarde da noite, eles desligaram a televisão. Era a hora do descanso. O garoto no primeiro momento protestou. Sem sucesso. Sua mãe o colocou para dormir, o acalmando. Depois lhe deu um beijo de boa noite. Então o garoto virou para o lado e tentou dormir. Ele estava curioso para saber o final do desenho. O que seria do gatinho Geoffrey? Pouco depois, ele escutou uma batida no vidro da janela do seu quarto. Quando ele olhou, era um rosto, mas não de alguém do lado de fora, mas alguém que parecia estar dentro do vidro. Era algo esquisito, difícil até para explicar. O garoto se cobriu assustado. No momento, achou que pudesse ser a sua imaginação lhe pregando uma peça. Mas ouviu o toque de novo. Quando olhou, o rosto fazia caretas e mostrava a língua, claramente o provocando. O garoto, se sentindo desafiado, perguntou o que o rosto queria. Precisava entender. O rosto, então, fez um sinal para o garoto se aproximar, mas para ele vir lentamente, para não fazer barulho e acordar os seus pais. Assim que o garoto se aproximou, o vidro se quebrou, espalhando cacos de vidro por todo o quarto, e então esse rosto escapou, tomando o corpo e a alma do menino para si. Agora, o rosto do garoto estava preso na janela de um outro menino da escola. Ele precisava fazer o mesmo para se livrar da maldição. Era um círculo que ninguém sabe quando começou, mas que parecia não ter um fim. Em um antigo asilo abandonado e deteriorado pelas ações do tempo, algumas pessoas denunciavam que lá ainda morava uma senhora chamada Elisa. Ela era avessa à sociedade e gostava de ficar reclusa. Moradores dos prédios ao lado diziam que ela estava sempre regando as suas flores de plástico. As pessoas contavam histórias sobre as flores se mexerem de noite e chorarem em um canto lamentoso, que os impedia muitas das vezes de ter uma boa noite de sono. Os inquilinos dos prédios estavam revoltados com aquela situação e queriam que as autoridades tomassem uma atitude. Um funcionário da prefeitura recebeu a tarefa de inspecionar o antigo asilo, ver quais eram as suas condições e assim poder recomendar alguma ação. Quando ele entrou, se deparou com várias flores, quase um exército delas parado na frente da porta, já esperando aquela intromissão.
As flores se animaram, seus talos se torcendo como cobras e as suas pétalas se abrindo como bocas famintas. O funcionário, então, ele deu 2 passos para trás, visivelmente assustado. Não estava entendendo o que estava acontecendo. O funcionário teve que sair correndo de lá, com o avanço rápido das plantas, como se elas estivessem sendo possuídas por algum mal. Quando ele já estava do lado de fora, ele ouviu uma risada maligna vinda do alto. Quando ele olhou, viu o espírito da velha Elisa sobrevoando e fiscalizando o lugar. "Deixe minhas plantas em paz", ela gritava. Um médico estudava há bastante tempo uma nova vacina, que para ele seria revolucionária. Ele recebia bastante recursos de iniciativas privadas, mas as suas intenções eram diferentes do que ele falava. Ele não buscava a cura de nenhuma doença. Na verdade, o médico era um maníaco e sádico. Ele era obcecado com a dor. Ele queria espalhar a dor pelo mundo. Então ele desenvolveu uma injeção que faz o paciente ter a pior dor já registrada no mundo. Ele trabalha na emergência de um gigantesco hospital público e popular em uma enorme metrópole, um lugar perfeito para testar os seus experimentos. Sempre que alguém aparece na emergência e o seu caso é grave, o médico faz questão de fazê-lo sentir ainda mais dor, até não aguentar mais. Sem escrúpulos, ele acaba se deliciando dos gritos e da dor que ele imaginava que o paciente estivesse sentindo. O prazer era indescritível. "Isso, que delícia!" ele sussurrava para si, sempre que aplicava a injeção em um paciente. As enfermeiras não sabem que ele está fazendo isso. Pensa que o paciente está sentindo a dor do acidente, mas o médico sabe e se delicia com o que anda fazendo. Mas em um belo dia, um jovem acidentado conseguiu impedir de receber a injeção e tomou a seringa da mão do médico e, com um gesto rápido, injetou na perna do maníaco. Na hora, o médico caiu gritando no chão. Era prazeroso ver os outros sofrer, mas em si próprio era uma agonia desesperadora. O médico provou do seu próprio veneno. Em uma cidade calma, os circos foram proibidos após uma série de assassinatos brutais. Crimes que chocaram a cidade inteira e demoraram um bom tempo para serem solucionados. No final, a polícia descobriu que os crimes foram cometidos por palhaços sádicos. Anos depois, uma família buscando a oportunidade perfeita e em crise financeira, descobriu uma brecha na lei dos circos e decidiu comprar um antigo que estava paralisado. O velho proprietário vendeu o circo a um preço muito barato e justo. A família o tornou um circo itinerante. Depois que eles deram a volta pelo estado inteiro, ganhando rios de dinheiro e com atrações de tirar o fôlego, a cada cidade visitada, uma nova atração era adicionada. Quando o circo retornou à sua cidade de origem, durante a primeira apresentação, palhaços grotescos emergiram da escuridão, transformando o circo em um banho de sangue. As crianças gritaram desesperadas, sem parar, enquanto os palhaços as caçavam impiedosamente. Enquanto o terror se desenrolava, a família percebeu que os palhaços não eram humanos, mas sim monstros sedentos por sangue. Em uma luta desesperada pela sobrevivência, poucos escaparam do massacre selvagem que acometeu novamente aquela cidade, mais uma vítima das atrações de um circo. Quando a polícia chegou ao local, o circo estava em ruínas
e os palhaços desapareceram. A cidade ficou marcada pelo horror dos palhaços brutais, que vieram de uma outra dimensão demoníaca. Desde que eu me entendia por gente, morei em um bairro calmo com a minha família. Eu e meu irmão costumávamos jogar bola na quadra do bairro. Era sempre um clima muito familiar e tranquilo. Éramos todos amigos ali por perto. Tínhamos uma pequena rivalidade com os garotos do bairro vizinho. As partidas de futebol eram sempre muito disputadas. Mas no nosso bairro, a única exceção era o nosso vizinho de 2 casas para o lado direito. Ele era um velho com cabelos e barbas longas. Sempre que passávamos ali, a sua porta se abria de repente, em uma velocidade impressionante. Algo para causar temor na gente. Depois ele colocava aquela cabeça para fora, cruzava os braços e ficava lá, nos encarando, zangado. Uma fisionomia de um psicopata, que estava pronto para tirar uma faca da calça e nos matar. Ainda bem que isso nunca aconteceu. Eu e o meu irmão morríamos de medo dele. Ele sempre estava lá, encarando a gente e as pessoas. Por vezes ele colocava uma cadeira para fora e ficava lendo um jornal. Mas eu notava que ele sempre espiava por cima dele, talvez atento a qualquer movimento suspeito, justamente para assustar e intimidar. 2 coisas que ele adorava. Mas um dia, nós notamos que ele sumiu. Não demorou muito e o cheiro ruim começou a atacar as casas ao lado. Quando a polícia foi acionada e entrou na casa, descobriu ele morto no quarto, em circunstâncias duvidosas. Na sua casa, nada de diferente foi achado. Eu pensei que encontrariam partes de seres humanos, sei lá. Mas no seu computador, o que os peritos acharam deixariam qualquer um louco. Quando eu era criança, me lembro do dia em que meu pai morreu. Aquele foi o dia mais triste de toda a minha vida. Meu mundo havia desabado sobre a minha cabeça. Tinha na época apenas 6 anos de idade. Deveria ser proibido privar uma criança dessa idade do convívio dos pais, de maneira tão precoce. Meu pai vinha lutando contra uma doença pulmonar muito grave, que só foi piorando ao longo dos dias. E ele acabou não resistindo depois de muitos dias internado no hospital. De noite eu senti a sua presença. Acho que ele estava ali para proteger a sua filhinha e a sua esposa. Eu passei nessa época a dormir junto com a minha mãe, na sua cama de casal. Era uma forma de vencermos o luto juntas. Eu levava junto comigo o Joba, o meu leãozinho de estimação. Eu lembro que em uma certa noite, eu senti o lençol que me cobria se levantar. Quando eu puxei de volta, eu vi uma mão coberta de sangue ali, que estava tentando subir na cama e chegar até a mim e a minha mãe. Coloquei o Joba na frente como uma forma de me proteger, e a mão o agarrou firme. Assustada, eu dei um grito tão poderoso que a minha mãe deu um pulo na cama e correu para acender a luz. Contei para ela da mão de sangue que tinha puxado o meu leão. Ela deu uma olhada embaixo da cama e pegou o Joba para mim. Depois me disse que era apenas um pesadelo e que eu precisava voltar a dormir. O Joba vai te proteger, minha filha. Pode ter certeza, não se preocupe. Mas eu sei que o que eu vi foi mais real do que parece, mesmo após ter passado tantos anos. Havia algo monstruoso que estava arrasando aquele pequeno reino, destruindo exército e matando pessoas. Era preciso que o grande herói retornasse logo das suas viagens pelo mundo. E eis que um dia, depois de um bom tempo, ele volta, justo quando tudo estava prestes a desmoronar.
Uma multidão foi às ruas saudá-lo. Ele exibia orgulhoso as suas conquistas nos grandes mares. Então, contaram para ele o que estava acontecendo. Ele então se apressou para subir aquele enorme castelo, aonde a criatura estava escondida, bolando seu novo plano de destruição. O grande herói conseguiu penetrar as fortalezas aonde a criatura maligna descansava. E, usando de toda a sua habilidade e astúcia, derrotou a Medusa, aquela criatura mitológica que estava causando um grande alvoroço naquela região, cumprindo assim a sua missão de maneira brilhante. Na volta, ele foi saudado por uma multidão empolvorosa que gritava o seu nome. Acontece que, com todo o alvoroço, o herói esqueceu de recolher a cabeça do monstro, e ela fora perdida. Um jovem inocente, caminhando pelas ruas escuras, encontrou a cabeça caída no chão. Durante o dia, havia caído uma enorme tempestade com ventos destruidores, que levaram a cabeça para longe. Assim que o jovem a pegou, a cabeça o seduziu para que levasse de volta o corpo. O jovem cedeu à tentação, mas tanto ele quanto a cabeça esqueceram de um fato importante. Na medida que o jovem caminhava, o seu corpo aos poucos foi se transformando em pedra, até fazer parte do cenário comum de estátuas daquela cidade. Um triste fim para um aspirante de herói. Um encontro inesperado, uma paixão avassaladora, uivos sendo ouvidos à distância, e uma noite que ardia o desejo no coração de cada um dos jovens daquela cidade. O homem então levou a jovem até um local escuro e isolado. Clarissa perguntava se eles não podiam ir para um lugar mais claro. Mas nessa hora, enquanto ela ainda falava e suspirava, o homem desapareceu. Clarissa olhou para todos os lados o procurando. Eis que então ele surgiu das sombras. Com um dedo gelado dos seus, retirou os cabelos da jovem para o lado, deixando seu pescoço à mostra. Ele então viu aquela enorme veia pulsando. O homem ficou louco, chegou a babar de desejo. Clarissa então, com os pés na nuvem, se deixando levar pela emoção, sentiu uma forte mordida no pescoço, que a fez descer das nuvens e acordar para a realidade. Ela estava na sua cama, com o rosto todo amassado, recobrando a consciência depois de um sonho estranho. Ela foi para o banheiro. A primeira coisa que Clarissa fazia quando acordava era se olhar no espelho. Mas dessa vez, para sua surpresa, o espelho não estava revelando nada. Ela estava sem reflexo. Ela bateu 2 vezes no vidro para ver se não estava com defeito. E ela teve um enorme susto. Quando ela pegou a escova de dentes e novamente tentou se olhar no espelho, só viu o reflexo da escova. "O que está acontecendo, meu Deus?" ela pensou. Em um voo noturno, rumo a uma cidade remota do extremo oriente do planeta, os passageiros são pegos desprevenidos em uma onda de terror, que faz a todos ali ficarem com medo e rezarem depois de muitos anos na vida. Uma neblina densa, diferente de tudo que eles já haviam visto na vida, envolveu por completo o avião, deixando até o piloto muito tenso, sem saber o que fazer. Essa neblina parecia aos poucos estar penetrando pela fuselagem do avião, deixando a todos impacientes e obscurecendo suas visões. Ruídos muito fortes começaram a ser ouvidos dentro do avião, deixando o clima ainda mais desesperador. Pessoas tensas gritavam: "O que está acontecendo aqui? Alguém pode nos responder?" E então começou a faltar a luz no avião. As luzes dos corredores piscavam de forma intermitente. Nessa hora, alguns passageiros mais emocionados começaram a desmaiar. À medida que o voo prosseguia,
O piloto lutava para manter o controle da aeronave. A todo momento ele sentia que era uma luta perdida. Existia uma força sinistra, uma presença horrível que estava ameaçando a ele e todos que estavam ali a bordo. Chamar o piloto automático não era a melhor opção naquele momento. O piloto e a nave, o voo noturno, um verdadeiro embate desesperado pela sobrevivência de uma centena de pessoas. Forças aterrorizantes estavam agindo naquele momento. Será que o nosso nobre piloto conseguirá pousar o avião? Vejam as cenas dos próximos capítulos. Um homem estava deitado nu dentro de uma barraca perto de uma praia em uma ilha. Estava em um estado de transe, sonhando sem ter sonhos, tendo pesadelos sem sonhar. Estava em uma espécie de limbo existencial, apenas esperando a hora correta para as decisões serem tomadas. Quando a noite já estava bem avançada, caminhávamos para a madrugada dentro. Um vento gelado começou a soprar. Ele começou a vir em pequenas rajadas do interior da ilha, acompanhado de uma voz rouca. Essa voz estava entrando na barraca do homem, e a voz começou a falar em seu ouvido. Vem até a mim, ó homem da lua. E então o homem acordou, saindo do seu estado de transe que parecia interminável. Ele começou a ser levado pela voz fantasmagórica. Caminhou descalço mesmo, sem medo de ferir seus pés. Quando ele se aproximou do local sagrado do chamado, viu uma figura coberta de sangue, com os cabelos enormes caindo e cobrindo todo o seu rosto. O homem falou: agora você pertence à ilha. Agora você pertence ao Deus do fogo e do sangue. O seu sacrifício é o que o manteve vivo todo esse tempo aqui na ilha. Então, a figura misteriosa pegou uma faca de ossos e passou na garganta do homem, fazendo o sangue jorrar em cima de uma bacia de sangue. A figura estava alimentando essa bacia que estava quase transbordando. O homem caiu morto, e a figura misteriosa não escondeu uma enorme risada. Só mais um pouco para completar o ritual.